placa de vídeos e dissipadores da turma T3. A importância e o funcionamento do componente de hardware e o periférico de TI. Bom, o hardware é uma parte física de um computador, mouse, teclado, que são os periféricos. Podemos dizer que esse software que controla o hardware do computador, sendo que um não tem uma função do outro. Se você quer editar um vídeo em 4K, por exemplo, além de ter uma programação específica para essa atividade, necessitará também de um processador, memória RAM e uma placa de vídeo que suportem essa edição. Caso contrário, o computador travará ou nem chegará a abrir o software. O hardware é composto por uma placa-mãe, processador, memória RAM e uma fonte. Os principais elementos químicos presentes na tabela periódica que compõem o componente é o bério, sua sigla é Be, seu número atômico é de 4. As principais características são físicas, possuem coloração cinza com dureza elevada, seu peso é leve e é um metal quebradiço, se faz sólido na temperatura ambiente. Sua aplicação pode ser aplicada em algumas ligas metálicas, em naves espaciais e na fabricação de molas. Por que ele é usado e a sua função é porque ele pode ser adicionado ao cobre para melhorar suas características de condutividade elétrica através da liga Be-Cu. Também é constituinte de placas-mães, servindo de contato em circuitos eletrônicos. O próximo elemento químico é o óxido de bério, sua sigla é BeO, seu número atômico é de 4. As suas principais características é que ele é um elemento bem leve, que possui um ponto de fusão relativamente alto, e é por isso que ele é usado na produção de giroscópios e guias enérgicas de mísseis e foguetes, mas a sua principal aplicação é na formação de ligas de cobre-bério, que são usadas em reatores nucleares. O porquê dele é usado e a sua função é porque ele é utilizado para essa aplicação também principalmente devido à sua resistência à corrosão e isolamento. A sigla de prata é Ag, seu número atômico é de 47. Suas principais características é que ele é um metal que apresenta cor característica branca e prata e um brilho metálico muito intenso. Quando o prata entra em contato com o oxigênio, ocorre uma reação química com a formação do óxido de prata, que é um material negro que pode ser retirado facilmente por meio do processo de polimento de peça. O porquê ele é usado e a sua função é porque ele é usado nos circuitos eletrônicos dos processadores de placas-mães devido à alta condutividade. A sigla de zircônio é Zr, seu número atômico é de 40. E as principais características do zircônio é que ele é um metal branco prateado em estado metálico quando purificado e cinza prateado em estado impuro. E ele é maleável e dúctil. O que ele é usado e a sua função é porque ele é adicionado às superfícies metálicas devido à sua resistência à corrosão e dureza. A sigla de chumbo é Pb, seu número atômico é de 82. Suas principais características é que ele é um metal pesado, de densidade relativa de 11 a 16 graus, de coloração branca azulada, tornando-se acinzentado quando exposto ao ar. Muito macio, altamente maleável, baixa condutividade elétrica e altamente resistente à corrosão. O porquê ele é usado e a sua função é porque ele é presente no tubo de raios catódicos, nas placas-mães, circuitos integrados e outras partes, principalmente como constituinte das soldas, que também está presente em alguns pigmentos. E por fim, o último elemento químico, bismuto, sua sigla é Bi, seu número atômico é de 83. A principal característica do bismuto é que ele é sólido em temperatura ambiente e apresenta baixo ponto de fusão. É caracterizado por ser um metal frágil e quebradiço, apresentando uma tonalidade rosácea e de coloração iridescente. É o metal mais diamagnético da tabela periódica, ou seja, é repelido por compostos magnéticos fortes.
O porquê ele é usado e a sua função é porque ele é utilizado em alguns tipos de soldas no computador, lembrando que na placa-mãe há soldas também e monitores. Escolha no mínimo 2 elementos químicos, pesquise e descreva o seu processo de obtenção na natureza. O chumbo raramente é encontrado na natureza, pois existe uma quantidade pequena dele na crosta terrestre. Quando encontrado, geralmente está na forma de composto mineral. Ele também pode ser extraído do urânio e do tório, a partir da desintegração radioativa desses radioisótopos. Cádmio. O cádmio obtém-se como produto secundário no processo de obtenção do zinco, na forma de óxido de cádmio, que, por aquecimento com carvão de coque, é reduzido à forma metálica. É também obtido por eletrólise de soluções de sulfato de cádmio. O cádmio é uma substância nociva para o organismo humano. Demonstra o potencial nocivo que estes elementos químicos apresentam à saúde humana e meio ambiente quando descartados incorretamente. O chumbo possui capacidade para atingir as águas subterrâneas do ambiente, contaminando-as. A contaminação por chumbo no meio ambiente e prejudica a natureza e ao ser humano, pois estamos no topo da cadeia e ao ingerirmos alimentos contaminados, o chumbo pode ir se acumulando no nosso organismo. Ao afetar o sangue, o chumbo pode causar anemia, degeneração das hemácias e interferir na produção de hemoglobina. O cádmio é uma substância nociva para o organismo humano. O cádmio é muito comum em certos frutos do mar e pode ser nocivo às pessoas. Eles absorvem muitas impurezas, tendo maior potencial de contaminação. Quais são as opções de reciclagem ou reutilização dos computadores obsoletos e peças provenientes do desmonte? Ele é economicamente viável? Há várias maneiras de se aproveitar um computador antigo, sendo algumas delas. Reutilização. Com frequência, os componentes ou até mesmo os computadores inteiros podem ser reutilizados para outra função. Uma unidade de armazenamento antiga pode ser apagada e transformada em uma unidade externa, para fins de backup ou armazenamento extra. Reciclar. Dependendo da sua comunidade, pode haver várias opções para reciclar seu computador. Em alguns casos, computadores e componentes podem ser doados para organizações sem fins lucrativos, que os vendem para colecionadores aficionados ou os reciclam. Essas duas opções são com certeza economicamente viáveis, pois são ações simples que não precisam de altos gastos com a reforma do computador, e também são opções boas para o meio ambiente, reduzindo o lixo eletrônico muitas vezes jogados na natureza. O que diz a legislação brasileira sobre o descarte de lixo eletrônico? Primeiro, a lei institui normas para gerenciamento e destinação final dos produtos e componentes eletrônicos considerados como lixos tecnológicos. Segundo, o lixo eletrônico deve receber uma destinação final adequada que não provoque danos ou impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. Analise a importância da correta destinação de equipamentos eletrônicos ao final de sua vida útil, levando em conta seus aspectos ambientais e econômicos. A importância da destinação correta de equipamentos eletrônicos é que, se o descarte não for feito de maneira correta, pode ocorrer de desencadear uma série de problemas. O principal deles é a contaminação do meio ambiente com substâncias nocivas, entre eles metais pesados como mercúrio, berílio e chumbo, altamente prejudiciais à saúde humana e de animais e plantas. Além disso, o descarte correto favorece o uso racional dos recursos, incentivando práticas de reciclagem e fortalecimento das novas empresas que surgem nesse segmento. Nosso grupo concorda que, para minimizar o impacto ambiental causado pelos equipamentos eletrônicos, há maneiras muito simples, como fazer compras inteligentes. Muitas vezes fazemos compras por impulso. Alguns equipamentos ficam parados sem nunca serem abertos. Para contornar isso, avalie bem cada produto antes de pagar por ele. Doar os eletrônicos em bom estado. Muitas vezes ficamos com algum equipamento parado sem necessidade de tê-lo. Pensando nisso, por que não doar para alguma pessoa que estava precisando deste mesmo aparelho? Fazer o descarte correto do seu lixo eletrônico. Se seu equipamento eletrônico estragou e o conserto não vale a pena, você pode se livrar dele em alguma empresa própria para descarte de lixo eletrônico, em que ele irá reutilizar as peças boas e descartar as peças ruins. Cuidar melhor de seus aparelhos eletrônicos. Para evitar descarte desnecessário de aparelhos, cuidar de seus aparelhos eletrônicos pode ser uma solução muito simples. Tomar mais cuidado e fazer revisões para saber se o aparelho tem algum defeito pode fazer bastante diferença.